Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais doce do YouTube. E agora a gente vai começar aquele quadrinho que vocês gostam, perguntas e respostas. Quem seleciona essas perguntas é minha assessora, então a voz que vocês vão escutar é dela. Eu não tô sabendo o que vocês perguntaram. E antes de começar a responder essas perguntas, aproveita, já se inscreve no canal, ativa esse sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para vocês. Em algum momento você já pensou em desistir da carreira? Olha, interessante essa. Da carreira de confeiteira, não, né? Para quem sabe, quem me acompanha, eu sou formada em farmácia e bioquímica, então foi a primeira profissão que eu trabalhei. E eu tive esse momento de transição para a confeitaria, que sempre foi meu grande sonho. E agora que eu consegui realizar esse sonho, viver da confeitaria, eu não penso em desistir, não. Qual o maior perrengue que já passou na sua carreira? Acho que assim, pensando em bolos, foram vários, né? Foi em fábrica de casamentos, com certeza. Os maiores perrengues foram no fábrica, porque assim, é um reality, acontece tudo ali em tempo real, a gente precisa entregar um grande projeto. Eu e minha equipe, a gente realmente fica pensando 24 horas naquilo, mas no momento da entrega, sempre tem algum imprevisto. Rasgou minha calça. Em dois momentos, eu fui me abaixar para pegar o bolo, a gente estava transportando o bolo, me abaixei, rasgou o primeiro pedaço da calça, deu para contornar, cheguei lá no salão, a gente foi descarregar o bolo e aí sim rasgou do início ao fim. Agora relacionado a bolo chevette, com certeza, o perrengue do transporte. Tirar o bolo chevette aqui do ateliê foi uma das coisas mais intensas e preocupantes, porque o bolo era muito pesado. Tinha toda a preocupação também com a rua aqui na frente, porque a gente estava com um caminhão, não podia travar a rua e para conseguir tirar aquele bolo quase que teve que travar a rua. A preocupação do transporte, segurança de todo mundo, então deu tudo certo, não sei se posso chamar de perrengue, mas foi uma das situações assim, mais tensas que eu já vivi dentro da confeitaria. Um dos perrengues também foi quando eu ainda tinha meu ateliê lá em São José dos Pinhais, no Paraná, e eu tinha uma entrega para fazer, estava com muitos bolos, tinha virado já 2 noites, meus pais estavam me ajudando e eles foram fazer a entrega de um bolo. E o que acontece, né? O bolo você tem que ter muito cuidado. Então eu lembro que minha mãe estava segurando o bolo, meu pai dirigindo e em algum momento meu pai freou. E o bolo caiu, a entrega ia levar uns 15, 20 minutos. Deu 5 minutos que eles saíram de casa, meu celular tocou, eu já percebi que alguma coisa tinha acontecido de errado e o bolo caiu, teve que voltar e eu tive que refazer. Meu sonho é me formar em confeitaria, mas não sei por onde começar. Primeira dica é você acreditar no seu sonho, não desista. Aí já está a resposta para o seu caminho, para o que você quer fazer, então confia no seu coração e segue, não desista. Essa é a minha primeira dica, porque não é fácil, como qualquer outro sonho, qualquer outra profissão, você vai ter obstáculos, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, então sempre pensa nisso. Se você é crente a Deus, acontece no tempo de Deus, então tenha paciência e não desista. E a minha segunda dica é você se aperfeiçoar, profissionalizar, então estude, ter conhecimento técnico é muito importante. A internet está aí para ajudar a gente, o meu canal está aí para ajudar você também, então tem várias dicas de confeitaria. Então é o primeiro ponto, você conhecer o mercado, conhecer a teoria dessa profissão e também acreditar no seu sonho, nunca desista. Outra pergunta. Para ser uma profissional de sucesso, é preciso fazer muitos cursos ou praticar mais? Primeiro assim, para ser uma profissional de sucesso, sucesso a gente encara como um bom profissional, né? Então para você ser bom no que você faz, as duas coisas são importantes. Então estudar é muito importante, você ter o conhecimento teórico, mas praticar vai fazer com que você vá se aperfeiçoando cada vez mais e ficando cada vez melhor no que você faz. Então as duas coisas em equilíbrio, elas são a receita perfeita do sucesso, né? Você dá cursos de confeitaria? Começarei em breve cursos online especialmente feitos para vocês, então aguardem que vem novidade por aí. Como é o seu processo criativo? Bom, vamos falar de bolo, né? Vou focar nos bolos de casamento. Então, eu trabalho muito com bolos personalizados.
é a minha forma de trabalhar, então eu quero que aquele bolo conte uma história, tanto na decoração quanto no sabor. Então, meu processo criativo começa com uma entrevista com o cliente. Eu quero entender os pontos principais da história, o que faz sentido para eles. A partir daí, entendendo toda a essência desse casal, eu começo a criar um bolo personalizado, especial, que conte uma história. E depois de definir a decoração, eu vou partir então para o sabor, que eu também gosto de trazer algo personalizado. Aqui dentro do meu ateliê os clientes têm essa liberdade, então eu tenho um cardápio com os sabores mais tradicionais, mas eu também tenho essa possibilidade do cliente escolher o sabor dos sonhos para o bolo dele. Então eu faço também esse balanceamento de tudo que ele deseja para criar um bolo perfeito. Como faço para comprar um bolo da Becca? Bom, muitas pessoas acham que eu só faço bolos de casamento, eu faço qualquer tipo de bolo, tá? Então para uma festa gigante ou para uma festa pequena também. E eu tenho meu ateliê, eu só atendo através de encomendas, então ainda não tem um ponto para as pessoas tomarem um café, mas é um plano futuro. Hoje, para você encomendar um bolo aqui do ateliê, tem um e-mail que é comercial@beccamilano.com.br e através desse e-mail você consegue fazer o seu pedido. A gente tem toda a parte do orçamento, do projeto, enfim, de acordo com o tamanho do seu sonho, do tamanho do bolo que você quer, mas dá sim para encomendar um bolo aqui do ateliê. Os bolos do Fábrica de Casamento são verdadeiros? Muito bem, uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu vou em palestra, quando eu dou entrevista, quando encontro com alguém, até os amigos me perguntam se aquele bolo é inteiro verdadeiro. Bom, para a gente calcular o que vai ser bolo num projeto, isso vai de acordo com a quantidade de convidados. Então, se eu tenho uma festa com 200 convidados, eu vou ter uma parcela daquele bolo que atende os 200 convidados e o restante a gente pode fazer uma estrutura interna e decorar. Todos os bolos que eu faço são inteiros decorados em açúcar. Se você me fala, eu quero um bolo gigante daquele tamanho do Fábrica, ele atende umas 2.000 pessoas. Então eu tenho que ter uma festa gigante para eu ter internamente tudo bolo. Então vai de acordo com a festa. Dá para fazer um bolo do Fábrica inteiro bolo? Sim. E todos os projetos, todos que são apresentados, se a pessoa quiser internamente inteiro bolo, dá para fazer, tá? Mas a decisão se vai ser inteiro bolo ou não é de acordo com o número de convidados. Mas fora sempre vai ser tudo de açúcar, toda a decoração. Você já passou mal após provar algum doce no programa ou por ter comido muito? Passar mal não, graças a Deus. Nunca passei mal, assim, de falar, nossa, fiquei com uma dor de barriga. Não, nunca fiquei. Mas tiveram 2 temporadas que foi bem difícil terminar a degustação. A primeira temporada do Junior Bake Off, mas aí não é nem culpa dos confeiteiros, tá? É que a gente escolheu uma prova que realmente era muito pesada, assim, pra comer, que era o brigadeirão. Então imagina, o brigadeirão ele é denso, tem chocolate. Na degustação, normalmente eu não provo só uma vez, eu provo 2, porque às vezes eu tenho alguma dúvida em relação ao sabor, então, né, pra eu me certificar antes de falar a avaliação. E são 16 participantes, então imagina, 16 vezes 2, chocolate, é realmente muito pesado. E a segunda temporada é agora recente do Bake Off Celebridades, que a gente fez o pé de moleque cremoso, que imagina, era amendoim, caramelo, brownie, fudge, muitos preparos pesados que alimentam. Então chegou no final ali, a gente já estava no último fôlego. Comemos bem, mas foi difícil terminar. Já teve alguma situação embaraçosa durante alguma viagem? Embaraçosa? A primeira vez que eu fui para Paris com meu marido, eu não sei, quem já foi sabe como é que é, mas eu vou contar para quem não conhece. É muito comum, porque é uma região muito turística, então é muito comum ter pessoas vendendo rosas, sabe? Então você tá lá, a Paris toda romântica, né? Então vem uma pessoa lá e te oferece rosas para você comprar. E eu não sabia disso. Aí a gente tava lá, Torre Eiffel, toda encantada, a primeira vez que eu tava vendo assim. Aí veio um rapaz com uma rosa, eu falei pro Fernando, meu marido, ai que lindo, como eles são, né, receptivos, que romântico, Paris é romântico, agora que eu entendi ele, não, você é pra comprar. E a outra situação foi também numa viagem que a gente tava andando bastante, entrou não é numa galeria, entrou numa estação. A gente andou o dia inteiro, a gente anda bastante, tava meio, né, já no horário de comer, tava com fome. E eu vi uma loja com um monte de liquidação, adoro promoção. E o que acontece? A porta já estava fechada da loja, eu não vi. E as mulheres estavam lá, acho que
né, arrumando a loja, eu achei que eram clientes e tal, e fui com tudo, assim, dei de cara na porta, enfim. Como você escolhe as provas do Bake Off? Primeiro, reuniões para levar ideias, para levar técnicas, para explorar tudo que a gente quer colocar no programa em relação à confeitaria. Depois, a gente começa a criar essas receitas baseadas nessas técnicas. Terceiro ponto, a gente entra numa etapa de testes. Então, todas essas ideias vão para a cozinha, a gente começa a testar as receitas do Bake Off para saber se essas receitas são possíveis e também o tempo de prova. A gente define o tempo de prova nos testes. Dando certo, a gente retesta para realmente fechar o tempo de prova. Então, quando a Nádia lá anunciar, vocês terão 3 horas de prova. Essas 3 horas de prova não foram tiradas do além. A gente testou, retestou na cozinha, com todas as condições que os participantes têm dentro da tenda, então o mesmo forno, o mesmo tipo de batedeiro, o mesmo tipo de utensílios, a quantidade de utensílios que eles têm. Então a gente testa baseado no que eles terão lá, a condição que eles terão na tenda no dia de prova. Então a gente sempre dá um tempinho a mais considerando todas essas variáveis dentro da tenda. Tá? Então aquelas 3 horas, elas são testadas e retestadas, até a gente criar todas as provas que vocês veem no Bake Off, todas as provas técnicas. Já as provas criativas, os confeiteiros é que trazem. Como eu faço para meu bolo não ficar solado? Acerta a receita. Solado é batumado. Vocês falam batumado em São Paulo? Eu sempre falei batumado. Bolo batumado é aquele bolo que sola, que vocês falam bolo solado, que é aquele bolo que não cresce, que parece que fica pesadão, ele não assa direito. Então tem várias coisas que podem acontecer para um bolo ficar solado ou batumado. Primeiro, pode ser que você não tenha colocado fermento, a temperatura do forno pode estar errada. Então, um forno muito alto, o que acontece? A sua massa ela começa a assar, mas o fermento ele reage tão rápido que a massa não tem estrutura necessária para conservar as bolhas de ar que estão sendo formadas ali. Então, ele baixa. Um erro muito comum: a pessoa pré-aquece o forno direitinho, primeiro passo, ok? Então, quando você coloca o bolo no forno, ele já está na temperatura certa. Por que é tão importante? Porque o fermento químico, que é esse que a gente usa para bolo, ele reage com o calor, certo? Então ele vai começar a reagir, forma as bolhas de ar, as bolhas de gás carbônico, e é elas que vão fazer com que o seu bolo cresça. Para essas bolhas ficarem retidas na massa, a sua massa ela já tem que estar estruturada, começar a estruturar, que é o quê? O ovo começa a coagular, dá toda uma estrutura para a massa, certo? Se você abre o forno antes de 15 minutos, o que acontece? Seu bolo está nesse processo ainda, ele não está totalmente estruturado. Você abre, aquele ar gelado entra dentro do forno, tem um choque térmico e a sua massa baixa, tá? Então, para vocês abrirem o forno, por isso que às vezes alguns bolos solam depois de 15 minutos, porque sua massa já tem estrutura, todo o ar está retido ali dentro e você pode abrir sem problemas, que o ar, o choque térmico que entrar não vai prejudicar a sua massa. Espero que vocês tenham gostado de todas as respostas. Hoje foi mais voltado para a confeitaria, curiosidades do programa. Continue mandando, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então deixa nos comentários as dúvidas. Pode ser da vida pessoal, olha, tô abrindo essa brecha. Vida pessoal, pode ser de profissão, pode ser de confeitaria. Então tô aqui para responder vocês. Aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal quem não se inscreveu e ativa o sininho para receber as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo.